Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de inglês hoje. E o tema da nossa aula hoje será sobre o Dia da Água, tá? Hoje nós não iremos usar a apostila. Essa semana, dentro dessa semana, o Dia da Água, ele é celebrado no dia 22 de março. Tá? Então, por isso nós vamos ter uma aula hoje, nós vamos aprender algumas coisas em inglês relacionado ao Dia da Água. Eu quero começar essa aula, primeiramente, eu quero ler um poeminha para vocês, em português mesmo, só para a gente introduzir essa aula. Vamos lá? Esse poeminha chama De Gotinha em Gotinha. De gotinha em gotinha, cai a água da torneira. Lava a mão da criancinha e pro ralo vai ligeira. Lá no sítio do seu Chico, toda a água ele aproveita. Para o ralo ela não vai, e isto ajuda na colheita. Faça também a sua parte, reaproveite o que puder. Feche bem toda a torneira e preserve o Iguarapé. Então, esse poeminha, é nos orientando a preservar, a economizar, a saber usar bem a água. Teacher, mas por que nós celebramos um dia da água, Porque corremos o risco de, num futuro, lá futuramente, a água poder faltar. Por causa de um uso indevido, porque muitas vezes não se economiza, os rios que estão sendo poluídos, o desperdício de água. Então, é necessário um dia para que a gente comece a pensar e tomar consciência, Pensar assim, nossa, eu não posso gastar água, deixar a água ir embora, Às vezes você vai lá escovar os dentes e deixa a torneira aberta. Às vezes você toma banhos muito demorado. Então, tudo isso nós temos que pensar e saber usar corretamente a água, Então, por isso esse dia, ele vem para que a gente possa refletir. Eu tô desperdiçando água, Eu preciso, quanto tempo dura o meu banho? Eu preciso deixar a torneira aberta quando eu vou escovar os dentes, tá? Então, é um dia para a gente pensar se a gente está usando corretamente a água, tá? Ou se a gente está desperdiçando. Nós passamos um período esse ano em que choveu, teve dias que choveu bastante, mas no início do ano teve pouca chuva. E isso acaba nós tendo que reduzir o uso de água, os animais sofrem, Então, por isso que nós temos que usar de forma correta. Hoje a teacher vai trazer para vocês algumas frases, do uso da água. E depois eu quero ensinar um poeminha para vocês em inglês. É um poeminha bem pequeno, sabe? Mas eu acredito que vocês vão conseguir memorizar esse poeminha, porque as mesmas palavras se repetem, são 4 frasezinhas bem pequenininhas, tá? Que aí a gente vai treinar, o uso das palavras em inglês que a gente vem aprendendo aqui, tá bom? E depois a gente vai finalizar com uma atividade, tá? Mas antes, eu quero continuar falando sobre esse dia, tá? E dando alguns alertas, para a gente poder parar e pensar um pouquinho como que eu tô usufruindo desse bem na minha vida, tá bom? Então, para que nós usamos a água? Vamos pensar? Pensa aí um segundinho. Você usa a água para quê? Tem várias coisas que nós podemos usar a água. E eu vou falar para vocês esses vários exemplos do uso da água em português e inglês, tá bom? Então, vamos lá. A água, ela serve, primeira coisa, para beber. Eu preciso beber bastante água, me hidratar. Como que eu vou falar isso em inglês? Drinking water. Drinking water. A teacher tá falando só para você saber como se diz, tá? Mas vocês não vão precisar decorar esse monte de frase, não. Mas se você quiser repetir com a teacher, repita após mim. Drinking
water. Beber água. Beber água é muito importante para a nossa hidratação. Uma segunda coisa, tomar banho. Bathing. Bathing. Você pode usar a expressão também, I have a shower, I have a shower, eu vou tomar banho. Mas tomando banho, tomar banho se resume nessa palavrinha, bathing. Bathing. Tomando banho, tá? A sua mamãe também usa água para cozinhar. Nós precisamos colocar água no arroz, no feijão, para cozinhar legumes, né? Então, a água serve para cozinhar. Em inglês se diz cooking. Vamos repetir com a teacher? Cooking. Muito bem. Água também serve para a gente se divertir, né? Uma coisa bem gostosa de se fazer quando está muito calor é nadar. Nadar na piscina, na represa, no rio, no mar. Como que eu digo nadar em inglês? Swimming. Swimming. Ou só swim. Swimming, nadando, né? Swim. Swim. Ou swimming. Lembrando que a teacher só está ilustrando essas ações para vocês. Vocês não precisam decorar isso agora, tá? Usamos a água também para uma coisa muito importante, lavar as mãos. Precisamos lavar as mãos com frequência. Lavar as mãos se diz washing hands. Washing hands. Mais uma vez, washing hands. Muito bem. Nós vou falar mais uma aqui. Usamos água também para limpar a nossa casa, tá? Então, limpar, a limpeza se diz cleaning. 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 Muito bem. Eu vou mostrar para vocês 4 figuras aqui, que são, pelo menos, de todas essas frases que eu falei, acho que só tem uma aqui que eu não mencionei, mas nós vamos aprender agora. Eu quero que pelo menos umas 2 frases você consiga gravar. Eu vou falar 4. Se você conseguir gravar 2, tá ótimo, tá bom? Você pode voltar esse vídeo várias vezes, ouvir de novo, até você conseguir aprender, tá? Então, vamos lá. Eu tenho essa figura aqui. O que essa menininha está fazendo? Pode falar em português mesmo. O que ela está fazendo? Ela está escovando os dentes. Escovar os dentes. Então, preste atenção que a teacher vai falar agora, tá? Vou falar bem devagar para você aprender essa frase. Escovar os dentes se diz brushing teeth. Brushing teeth. Olha a minha pronúncia. Brushing teeth. Brushing teeth. Então, escovar os dentes. Brushing teeth. Mais uma vez, ó. Brushing teeth. Tem esse sonzinho com a língua entre os dentes mesmo, tá? Nessa figurinha aqui, o que esse garotinho está fazendo? Bebendo água, né? Bebendo água em inglês, eu digo drinking water. Drinking water. Olha a pronúncia da teacher. Drinking water. Drinking water. Vamos repetir? A teacher repete várias vezes, porque eu sei que é difícil pronunciar essas palavras que a gente não conhece, né? Drinking water. Muito bem, ó. Ele está bebendo água. Drinking water. Certo? Aqui
Aqui nós temos outra figurinha. Esse garotinho está lavando as mãos. Lavar as mãos se diz washing hands. Washing hands. Vamos repetir mais uma vez. Olha a pronúncia da teacher. Washing hands. Mais uma vez. Washing hands. Washing hands. E aqui, ele está tomando banho, né? Como que eu vou dizer tomando banho em inglês? Bathing. 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 Existem outras formas de falar tomando banho em inglês, mas essa eu achei a mais fácil para vocês aprenderem, tá? Então, diga bathing. Bathing. Mais uma vez. Bathing. 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 Muito bem. Então, eu apresentei aqui, eu falei várias coisas que nós usamos a água, mas eu coloquei aqui para vocês 4 opções para vocês aprenderem a dizer, né, com o uso da água em inglês, tá? Esse é a primeira apresentação de uma das atividades que eu já vou explicar no final. A segunda, eu vou mandar para vocês, não precisa, se você não tiver como, não precisa imprimir, tá, pessoal? Eu mando essas atividades assim para auxiliar vocês. Vocês podem, você pode desenhar depois à mão, porque é bem facinho o que nós vamos fazer, tá? Pode só olhar o que eu enviar no celular e depois vocês podem reproduzir, porque é bem fácil, tá bom? Que é essa atividade aqui, tá? Eu vou enviar essa atividade para vocês. Se você tiver como imprimir, ótimo. Se não tiver, não tem problema, tá? Que depois nós vamos fazer aqui a nuvem. Nós vamos só acrescentar as gotinhas aqui. Mas antes disso, eu coloquei aqui um poeminha, tá? Por que que eu falei primeiro essas frases aqui, né, das figuras, e agora eu vou ensinar vocês esse pequeno poeminha, tá? Que é bem simples. E depois eu vou dar a opção para vocês, qual desses vocês vão me retornar, aquele que você achar mais fácil, tá bom? Então, eu vou ler diretamente primeiro o poema normal, rápido, em inglês, e depois eu vou traduzir e vou falar bem devagar, para que você possa aprender a dizer esse poeminha também. Então, esse poeminha se chama I Like the Ocean. I like the ocean. I like the sea. I like the water splash on me. Mais uma vez. I like the ocean. I like the sea. I like the water splash on me. O que significa isso? Eu gosto do oceano. Eu gosto do mar. Eu gosto da água respingando em mim. A palavra que se repete aqui bastante é a palavrinha like. Like. É bem fácil de dizer essa palavra. Até porque vocês convivem com essa palavra quando vocês assistem algum vídeo no YouTube, que geralmente os YouTubers dizem, deixa um like, né? O que é um like? Deixa um joinha, um gostei. Lá no YouTube tá escrito gostei, né? Então, quando vocês veem o joinha lá, eu gostei desse vídeo, você vai lá e dá um like. O que significa um like? Gostar, eu gostei. Então, essa palavrinha aí vocês já conhecem, né? Acredito que vocês já ouviram várias vezes, vou dar um like, certo? E nós temos 1, 2, 3, 4 palavrinhas para aprender, que é ocean, sea, water e splashing, tá? Eu vou falar devagar agora e você vai repetir com a teacher só essa palavrinha. Ocean.
ocean. Sea. Sea. É só isso, tá? Sea. Water. Water significa água, tá bom? Water. Para a mamãe que estiver vendo a atividade, esse T no inglês americano, ele tem som de R mesmo, tá bom? Então, por isso que eu digo water, water. E a palavrinha splashing, splashing on me, em mim, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar a primeira frase inteira e você vai repetir após a teacher, tá bom? Vamos lá? I like the ocean. I like the ocean. Segunda. I like the sea. I like the sea. Mais uma vez. I like the ocean. I like the sea. I like the water. Mais uma vez. I like the water. Splashing on me. Splashing on me. Mais uma vez, desde lá do começo. I like the ocean. I like the sea. I like the water splashing on me. Certo? Depois desse poeminha, o que vocês vão fazer? Para quem puder conseguir imprimir, você vai colorir aqui a nuvem e você vai fazer as gotinhas chovendo sobre o guarda-chuva, tá bom? Então, você vai colorir o guarda-chuva e fazer as gotas aqui chovendo sobre o guarda-chuva, tá? Atividade para a gente encerrar esse dia que a gente comemora o Dia da Água, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou explicar novamente o que nós vamos fazer. No primeiro frase que eu falei para vocês, eu mostrei para vocês as 4 ações, tá bom? Então, o que você vai me enviar de atividade? Você vai escolher. Então, você tem a opção de voltar esse vídeo e ouvir várias vezes quando eu falei cada ação dessas figuras aqui. Então, o que você vai fazer, tá? Você vai fazer ou um áudio ou um vídeo para teacher, vou deixar ela livre, tá? Porque tem aluno que não gosta de aparecer em vídeo, tá? Então, você manda pelo menos só o áudio ali no WhatsApp, tá bom? Você pode, são opções que eu estou dando, tá? Você pode me dizer pelo menos 2 frases dessas que eu ensinei para vocês. Você pode escolher 2 frases, tá bom? Não precisa ser todas, não. Que eu sei que é difícil você decorar todas. Escolhe 2. Ah, teacher, eu quero falar bathing e washing hands. Washing hands. Tá ótimo. O que a teacher quer é ouvir a sua pronúncia. Eu quero ver se você aprendeu, se você conseguiu pronunciar algo relacionado à aula de hoje, tá bom? Então, a primeira opção de atividade é que você pode escolher das 4 frases que eu falei, 2 frases dessas, relacionadas a essas figuras. Entendido? Então, escolha 2 frases para dizer. Mas se você fala assim, não quero falar 2 frases daqui, eu gostei do poema, eu quero aprender o poema. O poema é bem facinho. Ah, eu já conheço a palavrinha like. Então, são só 4 palavrinhas que eu preciso aprender. Você pode também
me enviar um áudio recitando esse poeminha que eu ensinei, tá bom? Pode ser o áudio ou o vídeo, vou adorar ver você em vídeo falando em inglês, tá? Porque às vezes a gente fala, é difícil, teacher, é tão difícil, eu não sei pronunciar essas palavras. Mas a gente só aprende fazendo. É difícil mesmo, tá? Não é fácil porque não é a nossa língua, nós estamos aqui aprendendo. Mas se você quiser, se você quiser escolher o poema, tá, pessoal? Então são duas opções, ou esse, tá? O desenho é para todos irão fazer o desenho, tá? Mesmo que for, se você não imprimir, você pode fazer à mão e me enviar, o desenho é para todos. Mas a fala, o áudio, você pode escolher ou o poema ou duas frases desse daqui, tá? Então, a teacher, na parte do falar, eu vou deixar vocês escolherem o que vocês querem, tá bom? Se vocês querem falar duas frases dessa em inglês ou recitar o poema para teacher. É bem facinho, tá bom? Se você ouvir uma, duas, umas 3 vezes, você consegue recitar, tá? Então, vocês ficam à vontade para escolher qual desses dois você se sente confortável para enviar um áudio para teacher. O que eu quero é ouvir a sua pronúncia. Como que você está pronunciando? Você está conseguindo entender o que a teacher está falando? Entendeu? Você está conseguindo ouvir essas frases em inglês e repetir, né? Reproduzir. Inglês a gente só aprende repetindo, porque não é uma língua que a gente está acostumada, tá? Então, esse é o objetivo. Eu quero ouvir o que vocês conseguiram aprender, tá bom? E depois o desenho todos devem me enviar também. Seja o impresso, se você imprimiu e quiser fazer na folha que você imprimiu, ou seja o desenho à mão livre mesmo, tá? Se você não precisa imprimir, tá, gente? É só uma sugestão aqui, só para ajudar vocês e ilustrar o que eu quero dessa atividade, tá bom? Então, você mesmo pode ir lá desenhar a nuvem com as gotinhas, tá? Fiquem à vontade. Eu fico aqui aguardando a sua atividade, certo? Um forte abraço e até a próxima aula.